EOCA, ela nos dá uma segurança, ela nos dá um roteiro, ela nos dá um passo a passo para treinarmos o nosso olhar. Ela nos dá os detalhes que a gente precisa para desenvolver esse raciocínio, né, clínico, esse raciocínio da avaliação neuropsicopedagógica, dos aspectos necessários ali do meu paciente, do que observar, do como observar, do quando observar, o quanto, né, e como tudo isso interfere na aprendizagem, interfere na estimulação e reabilitação cognitiva desse paciente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Neuropreparação de hoje. Eu sou a Karen, neuropsicopedagoga, e eu te ensino a começar os seus atendimentos, mesmo sem clientes, sem instrumentos e sem consultório, e viver de neuropsicopedagogia. Afinal de contas, o que é a EOCA? Eu recebo muitas perguntas relativas à EOCA, se pode usar na neuropsicopedagogia, se não pode, se é instrumento de avaliação, se é instrumento de intervenção, enfim, o que fazer aí sobre a EOCA? Esse instrumento que, para mim, é um dos instrumentos mais importantes da área lúdica, né, da avaliação da neuropsicopedagogia, que pode ser usado na neuropsicopedagogia, né? A princípio, a EOCA não foi criada por neuropsicopedagogos, porque ela já é muito mais antiga, há muito tempo já se usa esse instrumento, mas nós da neuropsicopedagogia podemos sim utilizar. E hoje eu vou falar para você por que a gente pode utilizar a EOCA nos atendimentos neuropsicopedagógicos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa para quem está chegando, para quem, né, me conheceu agora, para quem caiu nesse vídeo aqui pela primeira vez, nem sabe muito bem o que é a neuropsicopedagogia. Vamos só falar rapidamente sobre o que é a neuropsicopedagogia. Então, essas aulas que a gente está tendo são todas aí para que a gente possa, né, construir aí o entendimento sobre essa profissão, mas também sobre essa ciência que é a neuropsicopedagogia. Então, vamos lá. A neuropsicopedagogia, ela é uma ciência prática que tem como objetivo entender o funcionamento do sistema nervoso e a relação que ele tem com a aprendizagem humana e se embasa, se fundamenta em três grandes áreas, em três grandes ciências, que é a neurociências aplicada à educação, a pedagogia e a psicologia cognitiva. Então, por que eu estou falando isso antes de falar da EOCA? Para mostrar o porquê que tem base legal no uso da EOCA, tá? Porque a EOCA, ela é um instrumento de avaliação que foi criado, né, construído, ela é uma entrevista operativa centrada na aprendizagem. Nossa, Karen, que loucura é essa? Bom, é muito simples. Entrevista, porque a gente vai falar algumas consignas, vai perguntar algumas coisas para um sujeito, para um entrevistado, que é aquele que a gente vai estar avaliando. Por que ela é operativa? Porque precisa ser realizada alguma coisa, vai ser operacional, né? Então, o que é o operacional? É mão na massa. Então, precisa fazer alguma coisa e essa coisa vai estar centrada na aprendizagem, tá? Então, isso é muito importante da gente entender. Então, o nome da EOCA é entrevista operativa centrada na aprendizagem. Vamos lembrar lá do conceito da neuropsicopedagogia. Ela vai entender, né, a relação entre o sistema nervoso e a aprendizagem humana. Então, opa, uma entrevista centrada, que tem o centro na aprendizagem, vale a pena a gente investigar aí se dá para usar na neuropsicopedagogia. E aí a gente vai para as bases da EOCA, né? Como que ela foi construída? Quem construiu foi Jorge Visca, que estruturou esse documento, essa entrevista, né? E ele se embasava em várias áreas, mas uma delas era a teoria, né? A epistemologia genética de Piaget. Muita gente pensa que é a teoria da aprendizagem, mas Piaget ele não constituiu uma teoria da aprendizagem. Piaget ele era um biólogo que estudava o desenvolvimento humano, não a aprendizagem. Mas, se a gente for colocar ali
ao pé da letra, não é possível ter desenvolvimento humano sem desenvolver a aprendizagem, sem consolidar a aprendizagem, sem que a gente aprenda, né, para passar para a próxima etapa, sem que a gente aprenda para mudar o marco ali dos nossos conhecimentos. Então, acabou que, sem querer, né, Piaget, ele começou a entender o processo da aprendizagem humana, mas ele não criou uma teoria de aprendizagem, ele desenvolveu aí uma teoria para estudar o desenvolvimento do ser humano. E aí a gente esbarra na aprendizagem, que sem aprendizagem não tem desenvolvimento. Então, Piaget, ele desenvolveu essa teoria, né, que é a teoria da epistemologia genética, onde ele mostra, né, como que o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, né, ele aprende, né, a nossa estrutura cognitiva. Então, a isso ele deu lá o nome do processo de equilibração, que é um processo pelo qual nós vamos aprendendo, né? Então, o nosso processo de aprendizagem para Piaget tem relação com o processo, a teoria do processo de equilibração. E ele também observou, né, os marcos de desenvolvimento. Então, aqueles marcos importantes que a gente tem à medida que nós vamos avançando a nossa faixa etária, a gente vai tendo marcos de desenvolvimento que são comuns, né, inerentes a todo ser humano, com o que nós chamamos de desenvolvimento típico, tá? Desenvolvimento típico. Por isso que é importante a gente entender sobre Piaget. Piaget baseou todo o seu estudo ali de desenvolvimento humano na psicologia cognitiva, porque ele fala da estrutura cognitiva, ele fala no processo de equilibração que a gente recebe, está sempre em desequilíbrio, né? Então, o processo de assimilação, a acomodação, nada mais é do que hoje, né, a gente entende ali como o processo de sinapses acontecendo, as trocas de informação, quando consolida, né, quando acomoda na estrutura cognitiva uma informação, ali é o meio da aprendizagem. Então, tudo isso Piaget desenvolveu dentro da sua teoria e embasado pela psicologia cognitiva. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a EOCA foi criada por Jorge Visca, mas Jorge Visca era embasado em Piaget. Tanto que Jorge Visca também selecionou algumas provas operatórias piagetianas, ele se debruçou muito nos estudos de Piaget e introduziu, né, quando ele criou a psicopedagogia, e a gente usa, então, essas provas operatórias, por serem da base da psicologia cognitiva, elas não são restritas, né? Estão lá na tese de Piaget. A gente usa, então, a EOCA, porque ela foi construída com base na aprendizagem, com base na psicologia cognitiva. Por que eu estou falando de Piaget? Porque quando a gente se depara... Ai, desculpa, gente. Quando a gente se depara com a EOCA, ó, ela é uma entrevista, tá? Tem os seus critérios, e o sujeito, ele vai, a partir dos estímulos que ele tem, então isso é o processo de assimilação, tá? Receber estímulos, ele vai construir um produto, tá? Essa é a finalidade da EOCA. E a gente vai identificar, a partir dessa produção, dessa construção desse produto, como que esse sujeito se relaciona com o processo de aprendizagem. Então, é bem interessante, né, a EOCA. Então, ela é essa entrevista, onde você tem lá vários materiais previamente selecionados, prévia e criteriosamente selecionados, né, pelo profissional, para que, de maneira experimental, lúdica, o paciente ele tenha contato com aqueles objetos e ele possa produzir algo que nos mostre o que ele aprendeu, o que ele sabe, o que ele conhece, porque a gente vai partir ali do paciente, né, das experiências dele, do que ele conhece, do que ele sabe, para a gente descobrir como que ele se relaciona com o processo de aprendizagem. Então, isso é a EOCA. E aí, a partir disso, a gente vai observar, né, alguns comportamentos ali do nosso paciente, a gente vai observar como que ele chegou ao final do processo, o que ele construiu, por que ele construiu aquilo, como que ele se movimentou diante daqueles materiais. Então, assim,
A princípio, né, quando ela foi criada de maneira clássica, né, a EOCA ela era um monte de materiais colocados numa mesa e aí a pessoa chegava e tinha que fazer alguma coisa ali. Nos meus, né, nas minhas práticas, eu percebi que hoje a gente precisa, muitas coisas a gente precisa adaptar para a nossa realidade de hoje. Hoje as crianças elas não querem pegar o que está na mesa, mas quando você coloca, eu, né, sempre peguei esses materiais, colocava dentro de uma caixa de plástico, né, transparente. Por quê? Porque aguçava a curiosidade delas saberem o que tinha dentro da caixa. E elas tinham muito mais curiosidade e muito mais estímulo para abrir a tampa e tirando todas as coisas ali para experimentar aqueles materiais, tá? Então, você pode tanto trazer ela planificada, né, na mesa, numa mesa no chão, num tatame. Já coloquei ela em tatame também, tá? E você pode colocar em caixa, não tem problema. O importante é que os materiais selecionados estejam relacionados com a idade do paciente que você vai atender e de preferência que na anamnese você já tenha descoberto ali uma dica, né, alguma coisa do que ele gosta, da área de interesse dele, para que você também coloque algum objeto relacionado com a área de interesse dele, tá? Mas além disso, né, o que a gente tem aqui na EOCA? No final, a gente vai analisar todos esses comportamentos, como que foi o produto. E por que eu falo, né? Muita gente fala assim, não pode usar a EOCA porque neuropsicopedagogo, a EOCA não está na base neuropsicopedagógica. Mas assim, lembra lá que a nossa base é a psicologia cognitiva. Lembra lá que eu falei de Piaget, que Piaget é o pai ali da psicologia cognitiva, ele estudou a estrutura cognitiva, ele estudou, né, ele criou a epistemologia genética, que é a teoria do desenvolvimento humano, segundo Piaget, que a partir dele vários outros teóricos estudaram e criaram novas teorias, novas perspectivas a partir da teoria, mas Piaget é muito consolidado, então é uma teoria que a gente tem que levar em consideração. E é o que acontece. As pessoas que falam que a EOCA não pode ser usada por neuropsicopedagogos, talvez elas não saibam aplicar a EOCA, tá? E tá tudo bem, às vezes muitas pessoas falam coisas que elas não sabem, tá tudo bem. Mas assim, ó, a EOCA, então, ela é centrada na aprendizagem. Lembra que a neuropsicopedagogia é focada na aprendizagem? Então, check aí, a EOCA pode ser utilizada. Aí a gente cai na teoria de Piaget. O resultado da EOCA, né? A modalidade, ela vem aqui, ó, no finalzinho da entrevista, ó. Esse aqui é uma observação, um relatório de observação do profissional. Não é para perguntar essas coisas para a criança, é para observar. Ele vem aqui, ó. Modalidade de aprendizagem de acordo com as características da teoria de Piaget. E a gente finaliza a EOCA entendendo se o nosso paciente, ele teve um desenvolvimento ali, um relacionamento com aqueles instrumentos, com aquela avaliação naquela entrevista. Hipoassimilativa, hiperassimilativa, hipoacomodativa, hiperacomodativa. Hipo é pouco, hiper é muito. Então, ali a gente vê em quais desses critérios o paciente se adequou, como ele percebe a sua volta para que, como ele percebe aqueles estímulos à sua volta para produzir o produto final. Então, assim, quando a gente não conhece a teoria de Piaget, a gente não consegue aplicar a EOCA de maneira eficaz. Então, a teoria de Piaget é muito importante, porque esses conceitos de assimilação e acomodação, a gente aprende na teoria de Piaget, dentro da epistemologia genética, lá na parte do processo de equilibração, que é como o ser humano acomoda, assimila os novos conhecimentos e coloca lá na sua estrutura cognitiva. E aí lembra, né, que o neuropsicopedagogo, uma das nossas funções é estimular e reabilitar a estrutura cognitiva. Então, estimulação e reabilitação cognitiva. A EOCA, ela vai nos dar um norte. É um instrumento que vai ser o primeiro que a gente vai aplicar com o nosso paciente, porque ela vai nos dar um norte de como, né, está o relacionamento daquele paciente
com os aspectos da aprendizagem e como é que ele interage com o seu meio, né? Se ele é hipo ou hiperassimilativo, se ele é hipo ou hiperacomodativo. Então, isso é importante para a gente saber da EOCA. Mas mais umas coisas interessantes sobre, né, a EOCA. Por que ela é o primeiro instrumento de avaliação que a gente faz com o nosso paciente? Bom, eu quando monto a minha bateria de avaliação, e os meus alunos lá do método sabem, porque eu deixo disponível para eles, né, essas baterias. Quando eu monto, eu costumo estruturar as sessões, né, de acordo com o meu objetivo. Então, eu tenho lá o que eu chamo de sessão 00, que é a primeira sessão com a família. Por que 00? Porque eu não estou ali com o paciente. É uma sessão que pode ou não virar um atendimento, pode ou não ir para um processo de avaliação, mas é uma sessão que eu faço com a família, eu já aproveito, já ouço a queixa, já faço ali uma triagem com a família, faço a aplicação da anamnese, que é a outra entrevista estruturada, faço ali o alinhamento de expectativas com a família sobre o que é a neuropsicopedagogia e principalmente o que não é a neuropsicopedagogia. Geralmente é na sessão que eu fecho contrato e a gente agenda os horários e tudo certinho, bonitinho. Eu chamo de sessão 00. Aí, a primeira sessão que eu falo é a minha primeira sessão efetiva com o meu paciente, certo? E essa sessão eu chamo de sessão lúdica estruturada. Por que, né? Lúdica e por que estruturada? Lúdica, porque é uma sessão que vai ter uma conotação para o paciente que ele está brincando, né? De que ele está se divertindo, que ele está super numa boa vibe ali. Mas o objetivo dela é descobrir ali como que o paciente se conecta com o seu meio, como que ele entende, né? O que ele já tem de aprendizado, o que ele já aprendeu e ali como que ele se relaciona com tudo isso. Mas mais do que isso, ela também é uma sessão para criar um vínculo entre mim e meu paciente. Por quê? Eu, que sempre trabalhei muito com crianças, as crianças elas têm ali, às vezes, uma dificuldade de criar vínculos, de formar vínculos, principalmente crianças que tenham algum tipo de alteração, de transtorno, de indicativo de transtorno. Então, o que eu faço, né? Essa primeira sessão é para criar vínculo. E como a EOCA, ela é super mão na massa, ela é super, eu vou falar construtivista, né? Mas cuidado com esse termo aí, porque ele às vezes é meio mal compreendido no Brasil. Mas como ela é um instrumento que você põe a mão na massa, que você vai construir alguma coisa, que você tem ali toda uma estimulação, uma criatividade, uma ludicidade, é um momento de diversão para o meu paciente. Lembre-se, o meu olhar é treinado, meu olhar é técnico e eu tenho muitas coisas para observar, mas eu me divirto com o meu paciente. Por quê? Para criar vínculo, porque o vínculo a gente cria com afetividade, tá? A gente cria com afetividade. Então, a gente vai criar essa afetividade com o uso da EOCA, porque ela é um instrumento que vai auxiliar nessa criação de vínculo e também nos dar essa, toda essa informação, todo esse rol de informações sobre o nosso paciente, para que a gente possa começar bem o nosso processo. E é ali na EOCA, quando eu aplico a EOCA na primeira sessão, que eu já vou tentando identificar os critérios da queixa que veio da família, ou a queixa, a orientação que veio da escola. Então, eu vou tentando buscar essas informações, eu já vou tentando, né, observar tudo isso no comportamento do meu paciente, nas ações dele, para já levantar as minhas primeiras hipóteses do que é que pode estar prejudicando a aprendizagem dele ou, né, em que áreas, habilidades que a gente vai ter que trabalhar posteriormente na intervenção. Então, eu gosto muito desse instrumento da EOCA, né, porque é um instrumento que é centrado na aprendizagem, que gera, né, a possibilidade de eu criar vínculo com o meu paciente. Ela pode ser
divertida, lúdica, como uma brincadeira. Mas, claro, o profissional, ele tem estratégia, intencionalidade, né, que vem do seu planejamento. Então, a gente tem um olhar técnico ali, mas isso não impede que para o meu paciente ele está ali se divertindo. Alguns, eles têm uma hiperacomodação, então eles querem saber tudo, mexer em tudo, conhecer tudo, saber tudo, tarana. Então, isso é muito importante para a gente conhecer o nosso paciente. Eu desconheço uma entrevista lúdica estruturada melhor que a EOCA para que a gente aplique aí na primeira sessão de avaliação com o nosso paciente. Eu desconheço, né? Se há, eu não conheço, nunca usei, porque eu já usei caixa lúdica e não a caixa lúdica da psicanálise, mas uma caixa lúdica literalmente, né? Uma caixa cheia de instrumentos, jogos, recursos lúdicos, brincadeiras. E quando a gente não tem um roteiro, não tem uma estrutura, tem muito mais dificuldade de você analisar esses aspectos do paciente. Só um olho muito mais treinado, muito mais acostumado a esse processo vai ter facilidade. Agora, a EOCA, ela nos dá uma segurança, ela nos dá um roteiro, ela nos dá um passo a passo para treinarmos o nosso olhar. Ela nos dá os detalhes que a gente precisa para desenvolver esse raciocínio, né, clínico, esse raciocínio da avaliação neuropsicopedagógica, dos aspectos necessários ali do meu paciente, do que observar, do como observar, do quando observar, o quanto, né, e como tudo isso interfere na aprendizagem, interfere na estimulação e reabilitação cognitiva desse paciente. Então, a EOCA nada mais é do que isso, essa entrevista maravilhosa, né? Entrevista operativa centrada na aprendizagem, onde a gente vai e consegue entender, né, o nosso paciente, ver aquilo que ele já conhece, né? Ver como ele se porta diante dos estímulos externos, se ele é hipoassimilativo, aquela pessoa hipoacomodativa ou hiperassimilativo, hiperacomodativo, se ele consegue se relacionar com aquilo, se ele consegue criar algo, construir algo sem que lhe seja dado comandos para isso, né? Se ele tem ali como desenvolver a sua capacidade, né? Qual é a sua área de interesse, o que ele gosta, o que ele não gosta. E é na IOCA também que a gente vê quando eles são um pouquinho dissimulados, assim, eles fingem que estão fazendo uma coisa porque a timidez não deixa eles fazer outra coisa, ou eles têm medo de fazer alguma coisa, vergonha de fazer alguma coisa, se sentem constrangidos. Tudo isso a gente consegue perceber à medida que a gente vai aplicando esse instrumento. Então, eu gosto muito de aplicar a EOCA, né? E como eu falei para vocês, a neuropsicopedagogia, a gente usa materiais que são base ali da psicologia cognitiva. Então, como a EOCA, por mais que foi construída por Jorge Visca, a princípio lá, né, na década de 70, para ser utilizado pela psicopedagogia, ela tem essa base em Piaget, e aí, como Piaget está na psicologia cognitiva, a gente pode utilizar tranquilamente na neuropsicopedagogia, tá? Não tem aqui na questão prática da EOCA, né? Não tem aqui nenhuma questão que seja relacionada com outros aspectos que não a relação do paciente com o seu processo de aprendizagem, com os estímulos do meio, como que ele recebe esses estímulos, como que ele responde a esses estímulos, o que ele já sabe, né? O que ele pode construir, qual a área de interesse dele. Então, é um instrumento assim que eu gosto muito mesmo de trabalhar, de usar, e eu sempre indico aos neuropsicopedagogos que estão iniciando, né, os meus mentorados, os meus alunos, eu sempre indico que utilizem esse instrumento maravilhoso que está ali à nossa disposição, né, para que a gente possa construir esse vínculo com o nosso paciente e ainda já ter um olhar, treinar o nosso olhar para esses aspectos de como esse sujeito ele processa a aprendizagem, como ele se relaciona
com a aprendizagem, né? E cada sujeito vai ser diferente, vai ser único, vai ser um processo peculiar, e é por isso que a EOCA, ela nos dá, né, por ser um instrumento qualitativo, não existe certo nem errado na condução ali, na produção dessa entrevista, não existe, né, certo, errado, não existe uma nota, um score, ela é muito abrangente. Então, isso é que é importante, porque a gente vai conhecer cada aspecto do indivíduo, e isso é muito legal, porque dá esse norte para a gente dentro da avaliação, principalmente porque a avaliação neuropsicopedagógica, ela é baseada, desculpa, gente, ela também tem ali toda a sua base quantitativa. Então, a gente vai precisar de aspectos quantitativos ali dentro da nossa avaliação. Então, começar com um instrumento que é qualitativo, que é aberto, que não tem certo ou errado, que vai construir ali um vínculo com o teu paciente. Então, é um instrumento de afetividade, é um instrumento centrado na aprendizagem. Super recomendo o uso da EOCA.